Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 41. Jesus subjuga natureza e trevas. Deus criou o homem à sua imagem. Está em Gênesis capítulo 1, o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tendo criado o homem, Deus lhe deu a terra. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Com a queda em pecado, a terra foi submetida à corrupção. Romanos 8, a partir do verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Este que sujeitou a natureza foi o homem, quando ele caiu em pecado e a submeteu à corrupção. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A queda também acarretou a sujeição deste mundo ao maligno. 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Esta sujeição ao maligno traz as seguintes implicações. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A reversão desse estado de coisa exige o libertador prometido em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. A semente da mulher, te ferirá a cabeça, isto é, a cabeça da serpente. Para isso, Jesus precisava fazer-se homem. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele teve de fazer-se por um tempo um pouco menor do que Deus para ser exaltado por Deus. Está em Salmo 8, a partir do verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Para se evidenciar a entronização de Jesus durante o seu ministério terreno, essa entronização que acontecerá na sua segunda volta, era preciso que Jesus desse prova do seu poder sobre a natureza e sobre as forças das trevas. Primeiro, o seu poder sobre a natureza profeticamente está em Salmo 89, o verso 8. O Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Depois, ele demonstrou também o seu poder, e é dito profeticamente que ele demonstra o seu poder sobre as trevas. Isaías 49, a partir do verso 24. Tirar-se-á a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas, assim diz o Senhor, portanto é certo que os presos se tirarão ao valente e as presas do tirano fugirá, porque eu, diz Deus, contenderei com os que se contendem contigo e salvarei os teus filhos. Podemos dizer, por estas evidências proféticas, que Jesus, em seu ministério terreno, deu uma amostra grátis do poder que lhe pertence. Hebreus capítulo 1, o versículo 3. Ele, Jesus, é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas
pela palavra do seu poder. Com base nesse poder, vemos Jesus agindo em poder sobre a natureza e sobre as forças das trevas. Vamos ver primeiro a sua ação sobre a natureza. Em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, nós temos o seguinte relato. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, os discípulos, e Jesus junto, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que se extrai deste evento caótico? Primeiro, a natureza foi contaminada e afetada tanto pela queda dos anjos como dos homens, ficando submetida à condição de corrupção. Como a natureza foi criada por causa do homem, ela sofre as consequências do pecado. Por conta desse estado de coisa, assim como o corpo humano vai ao pó após a morte, os céus e a terra estão reservados ao fogo por causa da impiedade. Acalmando a fúria da natureza, Jesus aponta o seu poder para, no tempo próprio, restaurar os céus e a terra. Nós vemos esta promessa em Apocalipse capítulo 21, o versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vamos agora ver os poderes de Jesus sobre as forças das trevas. Em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, temos a seguinte história. Entre mentes, chegando à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, isso é o encontro de Jesus, de noite, um homem possesso de espírito imundo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogara. Satanás odeia os homens, mas não é onipresente nem onipotente. Para destruir o indivíduo, ele recorre aos seus agentes malignos, nesse caso, espíritos imundos. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, obrigando o indivíduo a chegar ao ponto de não conseguir mais conviver com seu semelhante. E, neste caso, ele estava atormentado, vivendo em um cemitério. Por mais que seja uma legião,
Os poderes das trevas são impotentes diante de Jesus. E eles têm um destino certo. Apocalipse capítulo 20, o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus tem o poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre as forças das trevas. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também compreenda o poder de Jesus sobre a natureza e as forças das trevas. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.